uma vez a vida dele nas tuas mãos. Jesus, eu entrego mais uma vez, Pai, a casa dele nas tuas mãos. Pois enquanto ele está aqui, Pai, pregando a tua palavra, o Senhor está lá na casa cuidando dos dele. Jesus, para que nesse momento, Pai, o homem de carne desapareça. Meu Deus, para que o teu Espírito Santo venha falar através dele. Pai, para que tudo que o teu servo disser saia de ti e saia, Pai, diretamente aos nossos corações. Abra, Pai, os nossos corações e faça deles uma terra fértil. E a tua palavra, Senhor, uma semente, Espírito Santo. Usa, Pai, o teu filho com intrepidez e ousadia, Pai. Em nome de Jesus, Pai, pois ele tem se colocado na posição. Ele tem, Espírito Santo, pagado um preço por esta igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, usa o teu servo para falar conosco nessa noite. Desde já, Pai, eu te agradeço e engrandeço pela vida dele. Amém, graças a Deus. Bênção de Deus, maravilha de Deus, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos os irmãos, que a graça e a unção de Deus esteja sobre a tua vida, que o Espírito Santo de Deus possa chegar até você, onde você estiver, amém? Que maravilha de direção de culto, que presença de Deus, né, irmãos? Eu creio que todos vocês puderam receber essa presença de Deus, né? Nós louvamos a Deus por estar aqui em mais uma noite, louvamos a Deus pelo Senhor nos permitir estar adorando, estar glorificando o nome dEle, amém? Chegou o momento mais importante do culto, é o momento da santa palavra de Deus. Eu queria que você se preparasse para este momento, que você neste momento se desligasse de tudo e se concentrasse agora 100% nesta live, para que você possa receber de Deus, para que você possa estar conectado com a gente. Nos ajude também compartilhando, nos ajude também levando a palavra de Deus para alguém, porque hoje nós vamos falar de chamado, hoje nós vamos falar do chamado e uma palavra poderosa que o Senhor nos deu, amém? Vamos então à palavra de Deus. Você que traz a sua Bíblia, abra comigo aí no livro de Atos dos Apóstolos. Você que traz a sua Bíblia aí, abra aí Atos dos Apóstolos no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 9. Aleluia, Deus seja louvado, engrandecido. Deus seja engrandecido, aleluia. Amém? Fazemos então a leitura a partir do versículo 9, que diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé, e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado, para lhes anunciar o Evangelho de Cristo. Amém, irmãos? Deus seja engrandecido em nome de Jesus. Amados, prepara aí, porque Deus vai falar muito forte ao teu coração. Prepara aí, porque é um despertar. Essa palavra é um despertar para aqueles que foram realmente separados para o Evangelho. E hoje você vai entender algumas coisas com relação ao teu ministério. Bom, nós vemos aqui no capítulo 16 que Paulo, no próprio capítulo 16, a partir do versículo 1, Paulo ele vai levar consigo a Timóteo. Depois Paulo tem uma visão em Troade. Depois Paulo ele vai em Filipos visitar a casa de Lídia. Depois Paulo cura uma jovem adivinhadora. Depois Paulo e Silas é preso. Depois Paulo e Silas, glória a Deus, Paulo e Silas vai converter o carcereiro.
Depois Paulo e Silas é livre da prisão. Tudo isso está dentro de um capítulo apenas. Todo esse contexto está dentro de apenas um capítulo. E para que você entenda melhor, eu começo no versículo 9, explanando a palavra de Deus quando diz: durante a noite Paulo teve uma visão. Nela um homem da Macedônia em pé rogava-lhe: passa a Macedônia, ajuda-nos. E imediatamente após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus havia nos chamado. Então aqui nós conseguimos ver a obediência de Paulo. Nós vemos o quanto Paulo era obediente. Se você analisar aqui o capítulo 16 e um capítulo anterior, que é o contexto, você vai começar a entender algumas coisas. E uma dessas coisas é que Paulo havia feito planos. Eu vou repetir de novo para você entender. Paulo havia feito planos. E que planos foram esses? Paulo fez planos para fazer conforme aquilo que ele desejava ou aquilo que ele achava certo. Paulo traçou um objetivo. Só que no livro de Provérbios, a palavra de Deus vai dizer que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Agora Paulo está tentando fazer planos com Timóteo. Paulo está tentando fazer planos para poder seguir o seu ministério. Presta atenção nisso aqui. Essa palavra hoje é uma palavra pastoral, uma palavra ministerial. Você precisa parar para entender isso aqui. Então Paulo faz planos. Só que na metade do plano, como eu acabei de ler, a resposta certa vem do Senhor. A palavra de Deus diz que Paulo agora vai ter uma visão. E a visão é que um varão macedônio aparece na frente dele dizendo: vem nos ajudar. E agora Paulo vai entender que quem estava chamando ele era Deus. Aqui a gente começa a nossa explanação da palavra. Aqui Paulo entende a visão específica do chamado. Eu quero te fazer uma pergunta. Você que hoje se constitui como um crente, você sabe qual é o teu chamado? Você já entendeu qual é o teu chamado? Porque nós vivemos uma fase onde as pessoas se encontram perdidas. E eu vou falar um pouco mais a respeito disso para frente. Por que perdidas dentro da igreja? Tem pessoas que estão perdidas dentro do caminho. Como, pastor? Porque ainda não sabem o porquê ou para que foram chamadas. São pessoas que tentam ser músico. Pessoas que no mesmo tempo que tentam ser músico, tentam ser pregador. No mesmo tempo que tenta ser pregador, tenta ser zelador. No mesmo tempo que tenta ser zelador, tenta também ser evangelista. No mesmo tempo que tenta ser evangelista, tenta ser presbítero. No mesmo tempo que tenta ser presbítero, tenta ser bispo. No mesmo tempo que tenta ser bispo, tenta ser outras e outras coisas. Por quê? Porque ainda não entendeu o seu chamado. Porque ainda não conheceu ou não sabe aquilo para quem é que ele foi chamado. Muito pelo contrário, tem pessoas que sabem muito bem para quem foram chamadas, sabem muito bem porque Deus já falou, Deus já confirmou, Deus já mostrou, Deus já deu sinais, e mesmo assim ela tenta fugir do seu chamado. Ela tenta se esconder daquilo que Deus já falou para ela, já bateu o martelo, já disse: eu quero que você faça isso, eu quero que você seja isso, você vai ser isso, sabe? Mas Paulo, ele entende a visão específica do chamado. O que é visão específica? Visão clara. Olha para mim aqui. Quando Deus vai se manifestar para chamar alguém, Deus não se manifesta em forma de um borrão, tudo embaçado. Quando Deus vai se manifestar para poder chamar alguém, Deus não coloca o se, o porém, será, não. Deus se manifesta especificamente, claramente. Quer ver? A palavra de Deus diz no livro de Jonas que o Senhor se manifestou a Jonas dizendo: Jonas, eu quero que você vá a Nínive,
O Senhor não falou para Jonas: Jonas, eu quero que talvez você vá, eu quero que você de repente vá. Se de repente, não. Deus falou para Jonas: Jonas, eu quero que você faça isso. Você vai pregar para os ninivitas. E pronto. Esse era o chamado específico para Jonas. Assim como o chamado foi específico também para Gideão, quando ele chama Gideão ali no livro de Juízes capítulo 6 e diz: Gideão, homem valente, eu sou contigo para livrar o meu povo. Assim como a visão também foi específica para Moisés: Moisés, eu te chamei para você poder livrar o povo das mãos dos egípcios. Então não me venha dizer que você ainda não sabe o que Deus quer com você. Não venha me dizer que você está perdido, você não consegue entender. Ah, Deus, eu não estou entendendo. Está entendendo sim. Você está entendendo que Deus te tirou de um poço, de um tremedal de lama. Você teve... Ah, papai, eu vou entregar aqui tudo que o Senhor falou comigo nessa tarde. E Ele falou para mim: meu filho, tem pessoas que eu já chamei, já confirmei, já direcionei, já disse o que vai fazer, para onde vai, mas essa pessoa, ela diz que está confusa, ela diz que não sabe como fazer, o que vai fazer, diz que é pesado de língua, diz que não sabe falar, que não sabe se desenrolar. Mas eu estou dizendo nesta noite: se eu chamei, eu vou garantir tudo que eu falei que vou fazer. Então aqui a visão é específica, clara. A visão do chamado de Paulo foi o quê? Clara. Não teve obscuridade na visão de Paulo. A visão que Paulo teve aqui não foi uma revelação furada, como tem muita revelaçãozinha por aí. A visão de Paulo, o chamado de Paulo, foi algo específico. Agora a pergunta é: quando Deus chamou Paulo, Paulo queria ir? Não. Por quê? Porque na Macedônia ficava na Grécia. Grécia era um lugar pagão, um lugar onde ainda não se havia pregado ou chegado o evangelho. Paulo não queria ir, mas ele obedeceu dizendo: eu vou, porque a visão do meu chamado foi clara. Você acha que Abraão queria sair de Ur dos Caldeus? Não. Você acha que Jeremias queria ser profeta? Não. Por quê, pastor? Porque talvez Jeremias cresceu aprendendo as coisas de sacerdote. Porque o pai de Jeremias, Hilquias, era sacerdote. Então era de costume o pai passar para o filho os costumes dos seus deveres. Então Jeremias foi ensinado desde pequeno a cuidar dos pães ázimos, a tirar a cera que se congelava na menorá, cuidar do templo do Senhor. Mas então o Senhor falou: tu vai sair do templo e tu vai profetizar lá na escada. Tu vai sair do templo e tu vai abrir a boca para profetizar. Tu acha que Jeremias queria enfrentar esse chamado? Não. E por que ele foi? Porque todo aquele que tem um chamado é obediente. O significado do grego da palavra chamado, ela é kalel. E que o kalel significa chamar ou convocar. O que Paulo estava querendo dizer para Timóteo, o que Paulo estava querendo dizer para Silas era: Silas, nós fomos convocados. Não tem jeito. Quando se estoura uma guerra e um soldado é convocado, se o soldado não quiser ir, o general manda buscar em casa. O general manda buscar em casa. Aleluia. E existem algumas formas que o general manda chamar. A predileta do general é o vento, a tempestade. A palavra de Deus diz que a tempestade atingiu o barco de Jonas. Sacudiu para lá, sacudiu para cá, até que Jonas abrisse a boca e dissesse: eu sou um dos profetas de Israel. Aleluia. Presta atenção, o primeiro passo para o chamado
é começar a entendê-lo. Você já entendeu o que Deus quer fazer contigo ou não? Tu já compreendeu o que Deus vai fazer contigo? Pastor, entender sim. A palavra de Deus vai dizer, isso aqui é Bíblia, tá? Isso aqui é palavra. A palavra de Deus vai dizer ali no livro de Êxodo, quando o Senhor chama Moisés. Moisés vai falar, sabe o que? Senhor, eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Aí o Senhor fala, sabe o que? Eu vou te usar para você poder libertar o meu povo. Aí presta atenção, Deus só não fala assim, eu vou te usar. Ele diz como vai usar. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, irmão, os irmãos daqui da live aqui tá morrendo, tá morto, tá dormindo. Você talvez em casa está glorificando mais ainda do que eles aqui. Eu estou dizendo que quando Deus chama, Ele só não fala para você, te chamei. Como Ele vai mostrar para você o que você vai fazer. E Moisés diz, Senhor, o que eu hei de fazer? E Ele diz, você vai descer daqui e vai de frente a Faraó. Faz o quê? Sabe o que você vai fazer? Pega esse cajado que eu vou te ensinar. Quando Moisés pega o cajado, vai virar cobra. Larga o cajado vira cajado de novo. Depois o Senhor diz, bota a tua mão dentro aí do teu peito. A mão fica leprosa. Ele tira a mão volta ao normal. É isso que tu vai fazer. E se isso tudo não der certo, meu Senhor, o que eu faço? Você vai dizer que o eu sou, Ele te enviou. E no mesmo momento Faraó vai entender. Pastor, quem precisava entender o chamado, Moisés ou Faraó? Depois que Moisés entendeu, Faraó também teve que entender. Isso me leva a crer e entender também que as pessoas que estão do teu lado têm que reconhecer o porquê e para que você foi chamado. Quem está perto de você precisa entender essas duas coisas, o porquê e para que você foi chamado. Aí eu entro com uma pergunta: hoje a tua esposa sabe por quê ou para que você foi chamado? Hoje o teu filho sabe por quê ou para que você foi chamado? Hoje teus familiares sabem o porquê ou para que você foi chamado? E para que eles precisam saber? Porque eles não vão ousar entrar no teu caminho para tentar te impedir, quando eles entenderem o porquê e para que você foi chamado. Sabe por que muitas das vezes os nossos familiares tentam impedir a obra de Deus na nossa vida? Porque eles ainda não sabem aquilo que nós fomos chamados, ou para que nós fomos chamados. Meu Pai da glória, aleluia. Pastor, o senhor me prova isso na Bíblia? Claro, poxa. A Bíblia diz que quando Moisés desce do Horebe, ele vai direto para o Egito? Não, ele vai para casa. E ele chega lá na casa porque tinha uma esposa lá. Meu pai do céu, a filha de Jetro. Quem que foi, meu filho? Você está espantado assim? Mulher, você não sabe. Acabei de ter uma visão de uma sarça que não se consumia. E o Senhor me disse que agora eu vou largar tudo aqui e vou ter que ir para o Egito. Me mostra onde Zípora impediu Moisés de ir. Sabe por que ela não impediu? Porque ela sabia muito bem o porquê e para que ele estava sendo meu Pai da glória. Quando alguém sabe o porquê e para que você foi chamado, ninguém para no teu caminho para te impedir. Pastor, me aplica mais uma para me ficar seguro daquilo que o Senhor está falando. Claro, a palavra de Deus diz que quando Elias, ele vai chamar Eliseu, alguns meninos tentam parar Eliseu, dizendo: para onde tu vai? Ele diz: não me detenha, porque o meu Senhor será tomado entre as nuvens, e quando isso acontecer, eu quero estar lá. Abarachuia. Porque existem muitos crentes com o seu chamado, frustrados com o seu chamado, porque não procuram entendê-lo.
Quando você entende o teu chamado, as ordenanças de Deus. Agora pega isso aqui, pega isso aqui. Você que gosta de escrever, escreve aí. Quando você entende o seu chamado, as ordenanças de Deus já não são mais dolorosas. Olha, quando você entende o teu chamado, o que Deus manda você fazer já não te dói mais. E por que está doendo tanto quando Deus te chama? Porque você ainda não entendeu o porquê e para que você foi chamado. Quando você entende, o chamado de Deus já não é mais pesado para você. Meu Pai, pois você sabe e tem a plena consciência o porquê está passando determinadas situações. Quando você entende o teu chamado, a batalha vem. Na hora você entende, já sei porquê. Quando a pessoa não entende o chamado dela, a luta vem e ela fica questionando a Deus. Por que, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Por que está acontecendo isso comigo? Enquanto Deus do céu está dizendo, meu filho, acorda! Tu está passando por isso por causa do chamado. Meu Pai da glória, está entendendo por que as perseguições, está entendendo por que a afronta, está entendendo por que os levantes, está entendendo por que as pancadas, está entendendo por que as traições, está entendendo por que alguém está fazendo fofoca de você, está se levantando, querendo te bater, te perseguir, querendo te matar, está entendendo por que essa frieza quer tomar conta de você, está entendendo por que você para orar é uma luta, para ler a Bíblia é uma luta, por causa do chamado, crente. Porque se você não tivesse chamado, tudo seria mais fácil e tranquilo para você. Porque quando suou na lista do céu que você havia sido convocado, o inferno também se levantou dizendo, não, se esse aí pegar o chamado dele, ele vai querer entrar aqui, passar aqui ao inferno, então nós vamos fazer de tudo para paralisá-lo. Hoje o inferno tenta te paralisar porque sabe muito bem a explosão, o TNT, a potência que tu é. Só que você não está entendendo por que foi chamado. Aí você deixou de fazer as coisas que você sempre fez. Você deixou de fazer as coisas que você gostava de fazer. E aí eu já estou me arrepiando aqui, porque Deus está falando com alguém, eu tenho certeza. Você foi chamado para cuidar da casa de Deus. Você foi chamado para zelar da casa de Deus. Você foi chamado para ganhar almas e você não está fazendo nada disso. E você não está concluindo nada disso. Você não está botando a mão em nada disso. Por quê? Será que Deus vai ter que enviar o vento no teu barco? Será que Deus vai ter que sacudir o teu barco para você vir correndo, né? Voltar a fazer aquilo? Não tem jeito, irmãos. Eu quero dizer para você que por mais que tu tente se esconder, se fugir, por mais que você tente adiar, não, eu vou dar uma segurada este ano no meu ministério, eu vou dar uma segurada em 6 meses no meu ministério. Ei, papai, no céu não tem esse negócio de dar segurada, não. Entrou no fogo, vai ter que se queimar. Pastor, me prova isso na Bíblia. O Senhor vai dizer que aquele que põe a mão no arado não pode tirar mais. Ei, alarachore calabassuia. Olha lá. Devido ao peso do chamado, preste atenção nisso aqui. Devido ao peso do chamado, muitos até tentaram fugir, mas não teve jeito. O chamado é uma convocação. Repita-se comigo, o chamado. Não, vou melhorar. Fala assim, o meu chamado. Bate no peito, o meu chamado
é uma convocação. E isso significa que antes mesmo do meu nome aparecer na lista dos convocados, o Senhor já sabia que era eu. Pastor, me prova isso. Jeremias capítulo 1, versículo 4. A palavra de Deus vai dizer: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes, então eu posso entender o que, pastor? Que não foi pastor Felipe que me ungiu a obreiro, a presbítero, evangelista, missionária. Antes, ai meu pai, antes de existir unção renovada, antes de existir Arraial do Cabo, antes de existir qualquer coisa nessa terra, o Senhor já tinha te chamado. Foi pastor que me chamou? Não. Foi igreja que me chamou? Não. Ele disse para Jeremias: antes, Jeremias. A palavra antes denota de algo que ainda não te... Ô Jeremias, antes da tua mãe nascer, antes do teu pai nascer, antes das fundações da terra, eu já tinha separado os meus, escolhido os meus. Você precisa entender que o Senhor te escolheu antes de você ser formado, um embrião na barriga da sua mãe. Que doideira é essa, hein? Não teve jeito para Jeremias. Não teve. Não tem jeito para você. Antes do nome dele aparecer na lista, ele já tinha sido convocado. Ah, papai. Isso significava o quê? Significava que o pai dele falava: vai ser sacerdote. Deus dizendo: vai ser profeta. Vai ser sacerdote, vai ser profeta. O pai dizia: filhinho, tu vai ser sacerdote. Lá no céu Deus: que é de Hilquias, já é profeta. Eu gosto disso, crente. Ei, alarachu e aragaio. Não adianta você fugir, não adianta tu bater na tecla, não adianta. Deus te chamou e acabou. Está chamado. Presta atenção. Todo crente começa a sua vida ministerial sendo chamado. Mas isso também não significa que ele foi escolhido. E aqui a gente vai começar a trabalhar em cima disso aqui. Todo crente começa a sua vida ministerial sendo chamado. Mas não significa porque ele foi chamado que ele foi escolhido. Chamado é uma coisa, escolhido é outra. Vamos entender melhor isso aqui? Escreve isso aí no papel para tu não esquecer mais. No processo de escolha existe a prova. Papai. Eita Deus. Eu vou repetir. No processo da escolha existe a prova. Você é chamado, mas para você ser escolhido vai ter que enfrentar na prova. É igual a entrevista de emprego. Você vai fazer uma... Exatamente, presbítero. Uma opção de gente é chamado. Mas a mulher vai sentar lá do RH e vai começar a fazer o quê? Uma prova, uma entrevista, para ver quem vai ser escolhido. Agora pega isso aqui. É a prova que irá determinar quem são os escolhidos de verdade. Quem são os que estão mais aptos para desempenhar aquilo que o Senhor determinar. Vai ser a prova que vai determinar quem vai ser escolhido. E é por isso que no meio da prova, no meio da seleção, chamada unção renovada, muitos vão ficar no meio do caminho. E poucos
poucos vão dizer: eu venci aquele deserto, eu passei naquele exército. Querido, você passar na prova do CA é muito fácil, mas tu sentar na prova da faculdade, aí é difícil. A unção renovada é uma faculdade, e só vai passar os que estão preparados. Mas você chegar depois e dizer: eita, 300 igrejas no Brasil, aleluia, eu vi esta igreja nascer, eu vi essa igreja começar do zero, eu cavei poço com aquele homem lá, eu chorei com aquele homem lá. Pastor, aplica isso aí na Bíblia. Claro, Tiago capítulo 1 versículo 12 vai dizer: bem-aventurado é o homem que persevera na provação. O que Tiago vai falar? Olha o que... ai, alarachuia. Irmão, você já percebeu que falam muito de Pedro, falam muito de João, mas quase não se fala de Tiago. Por quê, pastor? Porque Tiago não era um dos que aparecia. Tiago era daqueles que suportavam. E ele vai escrever dizendo: bem-aventurado é o que persevera, é o que insiste, é o que caiu e tenta de novo, é o que não olha para trás. Alarachuia. Sabe qual é o teu apelido no inferno? Me pergunte qual. Sabe qual é o teu apelido no inferno? Me pergunte qual. Chato, nojento, enjoado. Sabe por quê? Porque quando o inferno se reúne para comemorar que você não conseguiu, que você parou, aí você se levanta de novo e diz: vou tentar mais uma vez, vou lutar mais uma vez. Olha essa frase aqui: ninguém será escolhido sem antes passar pelo processo do chamado. Ninguém pode ser escolhido se antes não passar no processo do chamado. E o processo, presta atenção, processo, presbítero Jefferson, vem de processador. E você já viu um processador de cana? Ai, achai. Agora eles pegaram aqui, Tu já jogou alguma coisa no processador, querido? Tu joga o negócio inteiro e o negócio é moído, apertado, espremido. Pastor, eu estou sendo espremido, eu estou sendo amassado. Você está no processo para ser escolhido. Ei, arachoia. É por isso que o negócio está apertado, irmão, porque Deus está te processando. Deus está processando você. Ai, papai do céu, já viu aquela moenda de caldo de cana que é conhecido como processador de cana? Quanto mais espreme, mais caldo vai sair. Aí dobra ele. Ai, alarachu, yaragai. Quem bebe o caldo vai dizer: que gostoso caldo. Mas só sabe o processo quem foi a cana. Preste atenção, no capítulo 22, versículo 14 do livro de Mateus vai dizer: porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Pastor, que negócio é esse, meu pastor? Quer que eu te prove isso aqui? A palavra de Deus vai dizer no livro de João que Jesus está fazendo a sua pregação a respeito do pão da vida. Existe quase 5.000 discípulos naquele momento. A palavra de Deus diz que quando Jesus começa a apertar. Por que Jesus aperta? Por que Jesus aperta? Por que Jesus aperta?
Por que Jesus começa a apertar? Porque ia chegar o processo da crucificação. E se eles não suportaram uma pregação aonde o meu Senhor disse: eu sou o pão da vida. Imagine se Jesus dissesse: eu sou o Deus vivo, e você crucificado na cruz do Calvário, no monte chamado Gólgota, que no grego significa caveira. Eita! E se cumprirá a palavra que diz: em breve o Filho do Homem se levantará para pisar na cabeça da serpente. Muitos foram embora, abandonaram Jesus. Só ficaram quem? Só ficou quem? Por quê, pastor? Porque a multidão está em busca de milagre, e os discípulos estão em busca de Jesus Cristo. No processo de ser escolhido, nós vamos ver quem realmente está em busca de Jesus Cristo e quem está em busca de bens materiais. Presta atenção. Qualidades de quem é chamado. O povo está aí, o povo está pegando, o povo está, meu Pai da glória, recebe aí, povo, compartilha aí. Qualidades de quem é chamado e de quem é escolhido. Eu separei aqui. Olha aqui, presta atenção. Se você não entender isso aqui agora, como eu queria a minha igreja cheia. O chamado, ele canta. Repita comigo: o chamado canta. E o escolhido suporta. O chamado, ele gosta de cantar. E o escolhido suporta. O chamado está cheio de dons. E o escolhido continua suportando. Sai. O chamado prega muito, faz live, faz devocional, conhece a Bíblia de cabo a rabo. Sabe quem é o escolhido? É aquele que suporta. O chamado, ele se destaca. Sabe por que ele se destaca? Porque ele fala bem, ele anda bem, se veste bem, tem uma boa pronúncia. E o escolhido continua suportando. Pastor, qual é o lema do escolhido? Suportar, suportar, suportar. E foi isso que Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas suporta, porque eu venci o mundo. Enquanto o chamado tem dons, o escolhido suporta. Enquanto o chamado prega muito, o escolhido continua suportando. Pastor, que doideira é essa que o senhor está aplicando? É só você olhar para o livro de Êxodo capítulo 3. Quando o Senhor vai falar com Moisés, Ele não fala que Moisés tem que ter coisas para poder vencer o Egito, não. Deus só dá uma receita e fala assim: olha para a sarça. Aí Moisés está olhando para a sarça. Aí Deus está dizendo: está vendo o fogo que está sobre a sarça? Sim, Senhor. Eu tenho que ser o fogo. Deus: não, de você tem que ser a sarça. Você tem que ser a sarça, que mesmo queimando no fogo, não vai se consumir. Aí Pedro vai dizer na sua carta, sabe o que? Irmãos, não vos estranhei o fogo ardente que surge no meio de vós, a fim de provar-vos. Ai, meu Pai da glória. Eu vou terminar, já estou terminando. O apóstolo havia sido chamado, mas agora deveria provar que estava pronto para ser escolhido. 2 passos fundamentais para um escolhido. 2 passos fundamentais para um escolhido. Primeiro, repita comigo: obediência. Como você diferencia um chamado para um escolhido? O chamado escuta, apenas escuta.
Mas o escolhido escuta e obedece. Quando Paulo tem a visão, ele entende que é Deus o chamando. Então ele decide, ele desiste dos seus projetos. O escolhido sempre estará disposto a abrir mão dos seus projetos. Conversa com o chamado e conversa com o escolhido. O chamado vai dizer: não, porque eu tenho alguns planos, alguns projetos, eu ainda quero estudar, eu ainda quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Aí conversa com o escolhido, fala: já era, ele me escolheu, eu vou ter que abrir mão de tudo. Agora eu vivo para Deus. Aí eu vou entender, presbítero Jefferson, por que Paulo ele vai abrir a boca no livro de Coríntios dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já estou crucificado. Por que Paulo vai dizer isso, crente? Porque Paulo sabe que a partir do momento que ele foi escolhido, não tem mais vontades. Sabe o que é isso, crente? É você querer ir para o lugar de Jesus e falar: esquece, não vai não, eu quero você ali. Presta atenção nisso aqui, gente. Isso aqui é Bíblia. A palavra de Deus diz que Isaac sentiu um desejo imenso de descer para o Egito. Mas o Senhor se manifestou e disse: Isaac, eu sei que está difícil, eu sei que cavar aqui está complicado. Tu cava, nego vem, toma aquilo que é teu. Mas olha, vou te dar um conselho: não desce para o Egito. Por quê? Porque teu pai, quando desceu para o Egito, voltou com a bagagem. Para você não errar como teu pai errou, fica na terra seca mesmo, porque na terra seca eu vou te prosperar. Eu falei o primeiro passo, né? Falei o primeiro passo, não foi? O primeiro passo. Agora nós vamos para o segundo passo. Do escolhido, repita comigo: resistência. Por causa do chamado, agora Paulo será preso e também açoitado. Por causa do quê? A Bíblia diz que o Espírito muda a direção da caminhada de Paulo. E agora, porque Paulo foi chamado, ele vai ser o quê? Açoitado. Espera aí, eu entendo aqui, Thalitinha, que o Senhor, ele usou Paulo para dizer o quê? Vamos lá no início. Aqui, ó. Preparamos-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o quê? O Evangelho. Então Paulo havia sido chamado para pregar o quê? Anota essa, para tu nunca mais esquecer. Anota, presta atenção. Evangelho que é fácil não é evangelho. Porque evangelho é lugar de pagar preço, é de ter dor. Quando Paulo ele diz: eu fui chamado para pregar o Evangelho, talvez Sila falou assim, ó: meu Pai da glória. Eita, eu lembrei quando o meu pastor falou assim para mim, eu era pequenininho, novinho, ele falou assim: filho, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei: o que foi, meu pastor? Ele falou assim para mim: você foi chamado para pregar a palavra. Eu botei a mão na cabeça, eu falei: ai, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque evangelho fácil não é evangelho. É evangelho que se sente dor, querido. É chamado que causa dor. Uma vez eu vi o pastor Marcos Feliciano, ele falando o seguinte. Ele disse: pela idade que eu tenho hoje, era para mim ser um garoto, mas pelo peso do meu chamado, eu sinto que meus ossos pesam. Eu sinto o peso da idade. Ei,
Agora eu entendo por que Jeremias, ele foi reconhecido como profeta chorão. Por que Jeremias chorava? Porque o peso do chamado estava nas costas dele. O escolhido não é aquele que tem qualidades. Anotar, anota. O escolhido não é aquele que tem qualidades, mas aquele que aprendeu a suportar. Querido, no reino, olha aqui para mim. Na igreja, os reconhecidos são os que cantam, os que pregam, os que são líderes, que falam bem, que se veste bem. Mas no reino, os reconhecidos não são aqueles que pregam bem, que falam bem, são aqueles que suportam. Pastor, me prova isso. Lá no livro de Daniel, a palavra de Deus diz que o Senhor permite que Daniel seja levado escravo para a Babilônia. E o escravo tem direito de quê? Nada, a não ser escravo. Então Daniel desde novo aprendeu a fazer o quê? Suportar. Mas a Bíblia diz que quando o anjo desce, o anjo sabe reconhecer quem é Daniel. E vai dizer: Daniel, tu és um homem muito amado lá no reino. Cheia laragaçuia. Eu estou terminando. Olha aqui. Diferença na hora da aprovação entre o chamado e o escolhido. Na hora da aprovação, vamos ver a diferença do chamado e do escolhido. Aí aqui você decide quem você é, tá bom? O chamado na hora da prova, questiona. E o escolhido, adora. O chamado na hora da aprovação, murmura. E o escolhido, ora. O chamado na hora da aprovação, faz bico. E o escolhido, se alegra. O chamado na hora da aprovação se rebela, enquanto o escolhido obedece. A palavra de Deus diz, querido, que Judas foi chamado, mas na hora da aprovação vendeu Jesus por 30 moedas. Mas Jesus havia sido escolhido para ser o santo de Israel, o Salvador, aquele que disse a última palavra, tetelestai. E por quê? Porque ele suportou. Mas na última prova ele disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Na hora da aprovação, Paulo e Silas decidiram adorar e orar. Olha o que está escrito no livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas reclamaram um com o outro e choraram. Foi isso? Espera aí. Olha só. Paulo não deixou passar. Não, eu vou adorar no outro dia. Não. Paulo poderia falar, sabe o que para Silas? Ah, Silas, eu estou chateado. Eu estou triste. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar, vou quebrar a campanha. Vou parar de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Já que eu estou passando por essa prova toda. Ah, é, né? Quer dizer então que o Espírito Santo fez isso comigo, né? Quer dizer que então o Espírito Santo me botou para me ser chicoteado? Para me passar vergonha? Então também não faço mais, vou fazer pirraça hoje. Não. A palavra diz que no mesmo dia, por volta da meia-noite, Paulo olhou para Silas e falou: ei Silas, está machucado? Silas falou: e como? Eu estou moído, estou quebrado, estou arrebentado. Prenderam meu pé na roda. Ai, prenderam meu pé aqui num toco aqui, eu estou parecendo um escravo. Aí Silas disse: ei, é verdade, nós somos escravos de Cristo, mas eu vou adorar. E tu vai fazer o que? Silas olhou para ele e falou: ué, se tu vai adorar no meio dessa situação toda, o que eu tenho para fazer? Vou adorar contigo também. Aí a palavra de Deus diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. E além de orar, aleluia, porque orar a gente pode entender
como o quê? Como uma petição. Eles não só pediram, mas também eles cantaram hinos a Deus. E os outros presos começaram a escutar. Por quê? Porque era necessário. Era para isso que Paulo e Silas tinham sido enviados. Paulo e Silas tinham apanhado. Paulo e Silas estavam sofrendo na carne. Para quê? Para que no meio da provação alguém pudesse contemplar e ver eles adorando e eles cantando. Então alguém viu eles adorando e cantando e disseram: rapaz, que esses homens que estão lanhados, que estão machucados, que estão feridos, mas ainda estão cantando. Tem um corinho de fogo que diz: mas nem parece que tu está na prova, mas nem parece que tu está na prova, mas nem parece que tu está na prova. Quando eu te olho, tu está rindo e dando glória. A palavra de Deus também vai dizer lá no livro de 2 Reis, aleluia, que o filho da viúva tinha acabado de morrer, mas vem Geazi dizendo: está tudo bem. A mulher disse: que eu vou contar para esse homem aqui, rapaz, vai tudo bem sim, o que eu tenho é contigo, não é com é com o profeta. Aí ele está cantando, está adorando, e os presos estão vendo, e o carcereiro, que era o principal alvo, estava lá observando também. Fala: quem é esses homens, rapaz, que estão cantando e adorando? De repente, porque quem canta e adora, escuta o de repente. O de repente sobreveio, e tão grande terremoto, que os alicerces da prisão começaram a tremer, e começaram a se mover, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões que cercavam Paulo e Silas. Pum, caiu por terra. Lembra da palavra? Nenhuma porta, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Naquele momento, quem era a igreja? Pelo amor de Deus, vou até beber água aqui. Detalhe, a Bíblia vai dizer que as cadeias caem quando a poeira baixa. O carcereiro vem correndo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, vão me matar. Pega uma espada e vai se matar. Paulo e Silas gritam lá de dentro da prisão: oh, rapaz, eu queria ser... Eu estava ali só para ver essa cena. Aí Paulo e Silas: não precisa se matar não. Não, mas os presos vão fugir. Está na Bíblia que todas as cadeias caem, mas ninguém foge. Por quê? Talvez passou até na cabeça de Paulo: agora eu vou fugir. Ele falou: opa, não esquece do teu chamado. Meu Deus, eu dei essa volta toda, irmãos, para você fazer, para você entender que você foi chamado e está no processo de escolhido. Agora você precisa entender que para tudo isso você vai passar por provas, situações difíceis. A última frase eu termino aqui: o homem escolhido entende a necessidade das provações. Ponto. O homem escolhido entende as necessidades da provação. A necessidade quer dizer, é necessário passar pela provação. Por quê? Porque depois que ele conquista a sua coroa. Como assim coroa? Está lá em Apocalipse: ao vencedor dar-lhe-ei a coroa da vida. Detalhe: o homem escolhido entende a necessidade das provações. Para quê? Para receber a coroa. Sem provação não tem coroa. Só recebe coroa quem passar pela provação. Depois que ele conquista a sua coroa, agora ele vai ensinar a outros também conquistá-la. Para aí, para aqui. Quem é esse Paulo que agora vai pregar para o carcereiro? É o mesmo Paulo que dentro do livro de Atos cai do cavalo, fica cego, e Jesus vai visitar ele e falar: Paulo, Paulo, duro é te recalcitrar contra os arguilhões. Por que me persegue, Paulo?
O mesmo Paulo que caiu do cavalo, o mesmo Paulo que recebeu a visitação de Jesus, agora vai visitar o carcereiro. Eu acho que eles não entenderam, não. Eu estou dizendo, sabe o que? Deus te tirou do meio de traficante? Tirou. Volta lá agora para pregar também para os traficantes, já que tu recebeu a tua coroa. Por que você não está fazendo isso? Meu Pai, está entendendo o teu chamado, crente? Chega de palavra. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar, crente. Vamos adorar, crente. Você foi chamado. Canta assim comigo, ó. Canta, canta, canta. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. A resposta: Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou adorador. Pai, será que só eu estou sentindo essa presença? Por causa de uma liberação. Só eu que estou sentindo essa presença? Silas, para de reclamar, e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrarmos aqui. Não é agora que vão nos destruir. Se a gente começar a adorar, o nosso Deus pode invadir esse lugar. Cantar o quê? Pregar o quê? Se eu também não sei, a gente tem que adorar. Pai da glória. Se a gente ficar aqui só para reclamar, é o nosso fim. Eles vão nos matar. Cantar o quê? Pregar o quê? Silas, reage, por favor. Reage, reage, E se reage. dessa prisão ele não nos libertar, Reage, reage. com certeza lá no céu nós iremos morar. Tá bom, vamos cantar. Tá bom, vamos exaltar. Recebe essa presença aí. Tu canta aí, eu oro aqui. Então começa, vai. Majestoso, poderoso, grandioso, Invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Paulo, eu tô todo machucado. Mas o quê? Mas o meu corpo tá ficando arrepiado. Majestoso, glorioso, Aleluia. poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo e anda em cima do mar. Silas, acabou de acontecer. Meu Deus! O chão acabou de tremer. Olha aí! O chão tremeu, o chão tremeu. O chão tremeu, o chão tremeu. Paulo, eu também tô sentindo ele aqui. Vamos adorar o nome dele. Majestoso, glorioso, poderoso, invisível, imbatível, ele é tremendo. E anda em cima do mar. Meu Pai! Eu acabei de sentir aqui. O quê? A corrente acabou de cair. A corrente caiu. Toda corrente que te prendia, toda corrente que acorrentava do ministério. Chegou, o cárcere abalou. Não tem prisão que Segura um adorador. Jesus chegou. Jesus chegou. Não tem prisão. Tem depressão que segura um adorador. Alabarachoia, alaragaxere candaragaçoia, lide calaragaçoia daragaia, ari alarachore calabaragaio. Recebe a presença de Deus aí. Eu tô sentindo uma coisa muito Ai, papai, ai, Deus. Ah, papai. Só que tem um problema, Paulo. O imperador da Roma vai nos chamar e vai nos perguntar o que foi que fizemos pra sair daqui. Eu já sei. Eu vou falar assim, ó. Vai! Desceu na terra, ele é varão de guerra, forte e majestoso, todo poderoso, A ele a honra e toda exaltação. Aqui o homem não Meu brilha, Pai. só quem brilha é o leão. Ele bate, ele exalta, Do jeito que ele quer. e pra ele te exaltar você tem que Recebe aí, recebe aí. estiver pensando que alguém vai te barrar, ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar. Ele mata, ele fere, Olha. sem dar explicação, porque o mundo inteiro tá na palma de sua mão. E se tu cantar, Em vez
de reclamar. Por cima dessa onda ele te faz caminhar. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Jesus chegou, chegou. Jesus chegou, chegou. Não tem prisão, nem depressão que segura um adorador. Que segura um adorador. Aleluia. Que segura um adorador. Aleluia. Eu queria que neste momento, aonde você está aí, aonde você está aí, por favor, aonde você está aí, por favor, coloque a mão no teu coração, entenda que você foi chamado, entenda que você está no processo para ser escolhido, entenda que esse processo dói, entenda que esse processo machuca, fere. Cante com a gente. Tu conhece o meu interior. Essa música fala de chamado, fala de E também vê processo. toda a minha dor. Tô ansioso, Deus. Meu Pai da glória. Deus. Que presença, que presença, que presença. Meu coração está acelerado. Tem dia que a gente fica assim mesmo, por causa do chamado. E quase todo dia ele fica angustiado. O Senhor me diz aqui que tem uma voz gritando dentro de você. Volta, volta a fazer o que eu mandei você fazer. Volta, para de dar ouvido às vozes que te dizem que não. Minha vida ia cumprir. Não foi isso? Eu não consigo nem me levantar. E ó meu Senhor, meu Pai, Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar. Mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus. Eu estou apavorado. Eu estou desesperado e vim aqui pra gente. Conversa com ele, conversa com ele. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem, Senhor, vem me ajudar. do chão, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado. eu estou desesperado. Só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Fala a verdade, fala a verdade. Meu coração não tem fala mais toda a fé. verdade, fala toda a verdade. Eu não consigo nem ficar de pé. Abre o coração para ele. Abre o coração para ele. Te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. Meu Senhor, e hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. Vê se não é isso, minha ó. mente está se dividindo. Vê se não é na mente. Meu coração está partindo. Estende a tua mão enquanto eu tiver em adoração. Vê se não é isso, ó. Adorando é que eu me sinto feliz. Ah, tu nasceu pra isso, rapaz. Tu nasceu pra isso. E não adianta fugir. Olha a resposta de Deus, ó. Filho meu. Resposta de Deus, ó. Porque teu coração está batendo forte. Tem dia que bate forte, não é? Tem dia que teu coração parece que vai pular da garganta, não é? Eu sou o teu amigo. Olha o que ele diz, ó. Filho meu, meu Deus, meu Deus. Olha as promessas. Olha onde ele disse que te levaria. Olha o que ele disse que faria contigo. Escuta, escuta. Eu sou o teu amigo, filho. Escuta, filho meu. Tu lembra? Tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação. Porventura eu não cumpri, meu pai. Filho meu. Tu lembra quando eu disse para José o sonhador? Você já foi chamado de sonhador, não foi?
Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Agora, Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar. Parar de reclamar, meu pai. e tem que me adorar em Qualquer situação. Olha, escuta. Na fornalha eu te Olha quem te colocou na fornalha. Foi para te provar. Não adianta se espernear. Isso comigo não vai funcionar. Meu pai. O mundo não gira em volta de ti. Tu tem que respeitar a mim. Foi eu que te criei lá na cruz do Calvário. Tuas feridas eu curei. Ah, Eu vou te escuta. lapidar. Ele está lapidando, lapidando, lapidando. Até ficar no ponto, vai ficar no ponto. Eu te exaltar, o Teu nariz não se esquecer e querer. nunca mais tu vai se esquecer da onde ele te tirou. Dessa prova Eu não vou te tirar. só vai ficar rodando. No deserto reclamando. Mas e se você Mas obedecer? se tu se E se você obedecer o que Deus em falar? qualquer momento tu me adorar. No piscar de olhos esse vento vai. Tu me adora e eu visito a tua casa. Adora aí, missionária Sandra. Ana Paula, adora. Tu me adora e eu Cristina, visito a adora. tua Dona saúde. Rose, adora. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Daniel Araújo, Tu me adora. adora e eu expulso os Ei, demônios. galarachoica. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar. Parar de reclamar. Só me engrandecer pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar. No piscar de olhos esse vento vai passar. Aleluia. Vamos aplaudir. Se você pode, aplauda o nome desse Deus. Dá um glória a Deus bem bonito aí na tua casa, bem bonito. Dá um glória a Deus bem bonito aí em nome de Jesus, amém? Se você recebeu de Deus aí nessa palavra, nessa pregação, se a presença de Deus está forte aí, glorifica, dá um glória bem bonito aí. Porque hoje o céu parou para falar contigo. Os céus pararam hoje para que Deus pudesse falar contigo nesta noite, amém? Amados, nós vamos terminando o nosso culto. Será que tem alguém para Jesus nessa noite? Será que tem alguém querendo se render para Jesus nesta live, querendo voltar? Você estava afastado, você quer voltar para Jesus? Se tem, coloca aí nos comentários, por favor. Você que quer retornar ao teu ministério, ao teu chamado, coloca aí em nome de Jesus. Aleluia. Quero agradecer, irmãos, por você estar junto conosco, compartilhar esta live. Compartilha mesmo, marca amigos. Quando você for compartilhar, marca um nome de um amigo lá e compartilha na página, né, deste amigo, para que esse amigo possa assistir essa pregação, possa compreender e entender tudo aquilo que Deus quer fazer com ele. Você conhece aquele amigo mesmo que tem um chamado bonito, que foi escolhido, chamado pelo Senhor, que de repente está afastado, está desviado. Manda essa pregação para ele, fala assim: assiste essa pregação em nome de Jesus. E eu tenho certeza que ele vai retornar para o seu caminho, para o caminho do ministério, do chamado de Deus, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, um beijo no coração de vocês, amém? Eu quero agradecer também a todos os irmãos, que tem estado conosco em oração. Você que tem orado pela minha vida, pela minha casa, pela minha família, muito obrigado. Nós carecemos muito de oração. Continue orando pela unção renovada, por essa igreja,
para que essa igreja continue desenvolvendo e crescendo o ministério chamado, para que Deus possa dar sabedoria para o pastor Felipe, pastora Viviane, para a Rebeca, tá bom? Em nome de Jesus, nós somos carentes da oração de vocês para que a gente possa continuar suportando, amém? Possa continuar caminhando, tá bom? Gente, quinta-feira a pastora Viviane vai estar aqui trazendo a palavra de Cristo. Pastora Viviane vai estar nesta quinta-feira adorando a Deus junto com você a partir das 8 horas da noite, amém? Então esteja ligado aí na nossa live, em nome de Jesus, porque tem vitória. Domingo nós estaremos aqui, se assim Deus permitir, no domingo do encontro com Deus, tá bom? Gente, se você quiser ofertar esta obra, quiser ofertar a casa de Deus, você se sentir tocado para ajudar a obra do Senhor, eu vou passar aqui o meu número do WhatsApp para você, em nome de Jesus Cristo, né, nos mandar uma mensagem. Você que é dizimista, dizime. Irmãos, a igreja está fechada, tá? Mas nós continuamos pagando o nosso aluguel. Nós pagamos esse mês, graças ao bom Deus e aos dizimistas dessa igreja. Nós conseguimos pagar o nosso aluguel esse mês, a conta de luz, a conta de água. Então assim, você que pode, em nome de Jesus, você que pode, né, ofertar a casa de Deus, anota esse número e me chama no WhatsApp. Eu vou te passar a conta da igreja para você ofertar, ajudar esta obra em nome de Jesus. Anota aí, é o 022 998 99 5423. 022 998 99 5423. Me chama no WhatsApp e eu vou passar para você o número da conta e você vai estar abençoando a casa de Deus, tá bom? Gente, você também que quiser acompanhar as nossas pregações, eu estou precisando muito da força de vocês no nosso canal no YouTube. Você que ainda não conhece o nosso canal no YouTube, adiciona lá, se inscreve lá, aperta o sininho, comenta, amém? Dá o like para que a gente possa subir o nosso canal lá, tá bom? É só você colocar lá, Pastor Felipe Cavalcante. Nós estamos precisando dar uma crescida lá no nosso canal. Então nos ajuda aí, por favor, compartilhando, comentando, dando like, tá bom, pessoal? A gente precisa muito da contribuição de vocês. E essa pregação de hoje, logo mais, já vai estar disponibilizada lá no nosso canal no YouTube para que você possa assistir ela quantas vezes você desejar, tá bom? Em nome de Jesus, nós também temos o nosso Instagram. Nosso Instagram é unção_renovada. Segue a gente também no Instagram. Eu estou sempre deixando estudo bíblico, palavra lá no nosso Instagram. E você que quiser, acompanhe a gente lá em nome de Jesus, tá bom? Vamos finalizar o nosso culto, vamos fazer a última oração para você descansar. Vai ter muito descanso essa noite em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te entrego, Senhor Jesus, essa noite em tuas mãos. Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor fez neste lugar. Muito obrigado. Deus, a honra é tua, a glória é tua. A palavra veio do céu, veio dirigida do Senhor. E o Senhor falou forte nesta noite, Pai, ao coração dos meus irmãos. E também no meu, Senhor. Agora, Senhor, que essa palavra possa ficar guardada no coração deles. Não deixe eles se esquecer. Não, Pai. Que daqui a algumas horas, que eles não se esqueçam. Que amanhã, quando eles acordarem, que eles continuem ruminando esta palavra, Senhor. Não deixe eles esquecerem, meu Pai, de tudo que o Senhor falou com eles. Pai, eu te entrego e abençoo teus filhos em nome de Jesus. Estende as suas mãos para cá. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as suas doces e ricas consolações do seu santo e glorioso Espírito esteja sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. Se você crê, diga amém. Diga glória a Deus. Que Deus te abençoe poderosamente e que a paz de Cristo esteja sobre a tua vida. Ó, beijo no teu coração, graça e paz. Boa noite, gente. O sonho ainda não morreu. A promessa é real. Deus não lhe esqueceu e jamais lhe esquecerá.
vai passar. Se o Senhor fez a promessa,